Olá, ele é objetivo, perseverante e talentosíssimo. Natural de Sapiranga, o filho do seu Adolfo e da dona Undina, é bacharel em instrumento, possui licenciatura plena em música e pós-graduado em folclore. Seu currículo como músico e disseminador da música é invejável. O marido da Dina tem 3 filhos, o Maurício, o Márcio e a Tanísia, e é ainda fundador do grupo Caverá, fundador da Musicinos, escola de música, produtor e apresentador de programas de televisão. Hoje teremos uma conversa de peso com Mauro Roberto Harf. Mauro Harf, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Mas, nossa, é um prazer muito grande, gente. Talvez eu não seja tão pesado assim. Mas essa conversa de peso é sempre pela qualidade do nosso entrevistado, nunca pelo tamanho do entrevistador, que pese esse não ser pequeno. Brincadeira. De pronto, tem duas coisas que movem o mundo, né? Que é o amor e o humor. Por isso já começamos bem, né? Também. Quero de pronto pedir desculpas a ti, ao nosso telespectador, pela voz descontada. A gente tenta cuidar dela, mas nem sempre é possível, né? Mas eu até ia te convidar para cantar comigo, mas a voz tá boa, rapaz. Que é uma alegria em dobro para as pessoas, então, poder te ouvir e não precisar me ouvir. Mauro, sapiranguense. Sapiranguense. Eu nasci em Sapiranga. No interior de Sapiranga, primeiro distrito de Sapiranga, não tinha luz, a água era encanada do morro, assim, no pé do Ferrabras? Não, no outro lado, no lado oposto, no pé de 2 irmãos. Hoje tem uma estrada que liga Sapiranga a 2 irmãos e ali é entre esse espaço. E que eu tenho a felicidade de voltar para minhas origens. Voltei para lá. Hoje está morando lá. Moro num sítio. Mas por uma opção. Uma opção. Daquilo que eu faço, hoje a Dina já está aposentada também. E eu ainda não, mas no que faço, eu, independente, posso morar onde desejo, né? Porque as viagens... Quando é que tu soube que a música ia fazer parte da tua vida para sempre? Olha, tia, a gente leva muito tempo para ficar sabendo isso. Só depois que escreveu a história que a gente olha para trás que ela está escrita desse jeito. Olha, aos 10 anos eu comecei a estudar música. E como meu pai tinha construído um violino, tocava gaita de boca, tocava violino, tinha uma sanfona, tocava, e eu não tocava nada. E eu estava com vontade de estudar. E ele disse, mas esse guri não vai aprender nada? Tem esses instrumentos em casa, ele não toca nada. Aí eu fui estudar acordeon. E ali eu comecei. E existe um período de adolescência, eu nunca mais parei de tocar acordeon. É um período na adolescência em que tu fica num período crítico existencial. Quando eu terminei meu científico, meus colegas foram para odonto, para medicina, e eu fui para música, optei para música. Então, veja bem, ali foi minha decisão. Mas com o suporte da família. O suporte da família. Independente, eu olhei para o espelho e me perguntei na época o que me deixaria feliz, deixando de olhar o lado financeiro. E fui por essa escolha e felizmente fiz a bela escolha. Hoje não é difícil tomar essa decisão, não é fácil tomar essa decisão. Hoje ainda. Imagino no final dos anos 60. 70, É 69. 69, final dos anos 60. Exatamente. Tu sabe que hoje ainda várias pessoas que querem fazer música, os pais, mas tu quer mesmo música? Aquela indagação, né? Muitas pessoas vêm falar comigo, desde que a pessoa, se o teu caminho é do coração, deve segui-lo, independente. Agora, você também tem que ter algumas aptidões, ou seja, a gente chama de musicalidade, é o equilíbrio entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, tá? E esse é fácil de fazer teste para constatar. Então, tem algumas pessoas, às vezes, até me procuram para... Será que meu filho tem condições? Eu digo, se eu puder ajudar, eu posso. Mas isso não é tudo só aptidão, é também muito trabalho. Primeiro é aptidão. Você tem que ter um automóvel na garagem com um motor funcionando para decidir andar. Agora, uma vez que você tem um automóvel com motor funcionando em casa, você pode decidir não andar.
Mas tem que ter isso, essas aptidões são necessárias. E normalmente eles pedem uma prova de aptidão já antes de fazer a universidade. Significa que você tem que estar estudando antes música já. Não é que nem, eu vou fazer jornalismo. De repente o cara não tem história no jornalismo, mas faz faculdade de jornalismo. Com música já não é isso. Isso, com certeza, era uma alegria a mais com as meninas naquela época, né? Olha, tia, O músico sempre se destaca na turma, certo? Certo. Nunca tive problemas. Mas tinha tempo para isso? Então, olha, tem que ter tempo para a vida. A gente tem que saborear a vida com disciplina, né? E eu sempre digo que eu não tenho, embora saboreando a vida, não tenho vícios. Não fumo, não bebo e não trabalho. Isso é uma piada ingrata, né? Pois Tu lida contra ela e tu mesmo faz ela. Não, mas o que acontece é o seguinte, é aquilo que eu te falava fora do ar, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas tu faz música, mas o que tu trabalha? Eu digo, é música mesmo. E dá para viver, olha, eu continuo vivo e sorrindo. O que é muito bom. No final do começo dos anos 70, 72, já formado, tu foste convidado a fazer parte de um projeto. O projeto do Grupo Folclórico Gaúcho, do Projeto Rondon, que tinha o objetivo do Ministério do Interior, na época, de fazer uma integração nacional através da cultura nativa. Então, começamos nesse projeto, fizemos 7 viagens, totalizando em vários anos, né? 7 viagens, totalizando 285 dias de turnê. Nós viajamos por todo o Brasil, se apresentamos em todos os teatros do Brasil, menos Fernando de Noronha. Na época, Amapá, Rondônia era um território ainda, né? Então, viajamos por todos. Conheceu todos os lindíssimos teatros que esse Brasil Todos esses teatros, felizmente foi. A gente não tinha uma remuneração para tanto, mas também tinha todo o aporte para fazê-lo. E aí foi o embrião do Grupo Caverá. Foi dentro desse grupo que surgiu o Caverá, porque nós fazíamos seleção de novos componentes para integrar o grupo, que havia um fluxo rotativo muito grande, porque os universitários tinham um compromisso e possivelmente muitos não podiam. De um ano para o outro mudava. E aí a gente fez essa seleção e no final nós estávamos 5 do Caverá junto ali e o grupo se desfez por um motivo político e tal. E nós 5 continuamos separados por nome, então. Primeiro, a apresentação foi no CTG 35, inclusive, até o nome era Grupo Só. Nós estávamos sozinhos, né? Mas depois nós adequamos um nome que ficou Caverá, que na realidade a razão etimológica do Caverá, Ca é mato e Verá é brilhante. E ainda é um nome sonoro, lindo. Né? É um nome sonoro e ainda representa uma área de preservação de fauna e flora na Serra do Caverá, entre Rosário e Alegrete, Rio Caverá e assim por diante. Como é que caiu essa música no teu colo? Qual é tantos delas? Sucessos que vocês fizeram. Tem uma que eu acho que tomou conta do mundo, que é Os Homens de Preto. Pois é, Os Homens de Preto, mas na realidade eu já estava dentro do aspecto musical. Aos meus 14 anos comecei a tocar em CTG Pedro Serrano de Sapiranga. E o que aconteceu? A música já estava ligada comigo, né? E aí tinha uma gravação antiga dos Gaudérios, um grupo vocal, que foi mais ou menos paralelo com o grupo Farroupilha. Então, eu ouvi os Gaudérios e um dia eu disse para o grupo, mas não tem que fazer essa música. E aí fiz o arranjo, fizemos, e não existe um motivo assim, racional para dizer, foi a música que nós decidíamos, não, hoje nós não vamos cantar no show Homens de Preto, mas não tinha jeito. Nós tínhamos que cantar todos os shows, nós tínhamos que cantar Homens de Preto. Foi a música que se consagrou. E depois... na voz de vocês, o arranjo de vocês foi o que ficou para a história. Né? Pois felizmente isso é uma coisa boa, né? As pessoas não acordam 4, 5 horas da manhã para ouvir Campo e Lavoura, mas todo mundo sabe essa música, todo mundo sabe que ela é a música e entre tantas outras utilizações que ela teve na sua história. Sim. Para quem não sabe, canta um trechinho para nós a capela. Os Homens de Preto, a música de Paulo Ruschel, ela tem uma introdução onde é que o grupo faz os Homens de Preto, os Homens de Preto, os Homens de Preto, os Homens de Preto, os Homens de Preto trazendo boiada, vem cantando, dando gargalhada e o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada, vem berrando, vem berrando.
E assim por diante. Lindo, lindo, uma letra linda, um arranjo maravilhoso. Sim. Aliás, Claro que com um grupo vocal fica muito mais bonito, né? Aliás, Perfeito. claro, essa música foi a primeira música que entrou num Fantástico, num clipe do Rio Grande do Sul, num Fantástico Nacional. Não sabia, mais uma informação. Então, por exemplo, inclusive a produção foi do Claro Gilberto, que na época trabalhava na Bandeirantes, e nós também tínhamos um programa na Bandeirantes, na produção dele, e hoje o Claro Gilberto é responsável por todo o setor de eventos da RBS. Então foi ele que realmente nos... Deliciosa, né? É verdade. Deliciosa. Até hoje te pedem muito ela. Ah, me pede, inclusive Tu sozinho. tá lá cantando em alemão e te dizem... Tu já fez uma versão dela em alemão? Não. Tu tá respeitando a origem da nossa terra. Não, por enquanto não tive essa vontade aí. Quando surgiu o alemão? O alemão... O Projeto Alas. O Projeto Alas. Na realidade, ele vem desde cedo, porque é a minha primeira língua, mãe é alemão, até os 6, 7 anos. E depois, em 1989, eu recebi um convite para tocar em Berlim. E aí houve o start. Isso pós-queda do muro. Não, na realidade, eu fui 2 vezes em 89. Eu fui antes, eu fui em maio, participar de um Kirchentag, maio, junho, e ele caiu em novembro. E depois eu fui de novo no final do ano, porque aí eu já tinha um recontrato. E isso levou, quer dizer, hoje eu já fui 13 vezes para lá. Então, mas em 89 que começou. E nós, na época, fazíamos também música religiosa, junto com um grupo lá, e que tinha, no Kirchentag, uma tradução de uma música religiosa. E aí, junto, começamos a fazer, mas vocês são do Sul, sim, mas toca uma música de lá e tal, começou. E aí veio, da época que eu me lembro, foi uma música dos Serranos, que é Rancho de Beira de Estrada, e que nós traduzimos lá, com 2 poetas alemães lá. E aquilo surgiu, aquela coisa assim, no meu rancho de beira de estrada, não se come, né? Kleiner Hütte am Rande der Straße, unser Obt am Rande der Zeit. Bis ein Freund komme rein, sei mit uns Bannestein, Bohnenreis, matete ein Schluck sein. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, aproveitando que estamos falando de música nossa, regional, nativista e de alemão, eu vou te pedir para que tu faça um pedacinho do Canto Alegretense, que também tu fez esse trabalho de cantar ele em português. Exatamente. Em alemão. Então vamos fazer. Pode ser? Pode ser. Então a gente volta em seguida, depois do nosso intervalo, hoje com o músico Mauro Harf. Me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada longe dele e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tens o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. Ouve o canto gauchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de Tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Nhanduí. Du frag mich nicht, wo liegt mein liebes Alegrete, von den Kurs von deinen tiefstes Herzgefühl wirst du auf dem Wege ein paar Ritte treffen, hörst du Klänge von Gitarre und Akkordeon, wer von Rosario gegen Abend langsam landet, oder kommt von Uruguayen am Morgen früh, wird die Sonne auf eine rote Glut betrachten, wie ein Feuer tief im Fluss Ibirapuitã. Hör den Klang einen gaucho brasilianisch, von dem Land, das sich seitdem schon abgeliebt. Dune, Blumen, Cabota und wilde Honig, Kilse Steine am dem Fluss in Japuí. Hör den Klang einen gaucho brasilianisch, von dem Land, das sich seitdem schon abgeliebt. Dune, Blumen, Cabota und
andando, cineando